A área de pasto é um dos elementos mais importantes dos sistemas caipiras de produção. Primeiro porque ela é obrigatória e depois porque ela exerce várias funções importantes. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre ela e fica comigo até o final, porque eu vou indicar 3 árvores que a gente pode utilizar na área de pasto que vai trazer benefícios para o sistema. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E antes de a gente falar das árvores propriamente dita, é importante salientar que a área de pasto ela é obrigatória pela ABNT NBR 16437 de 2016. É a nossa lei, a nossa norma que rege sobre os sistemas caipiras. Então, dentro da norma, dentro da ABNT, ela traz essa obrigatoriedade que os galpões precisam ter piquetes com dimensões em conformidade, e essa conformidade para a ABNT é de 0,5 metros quadrados por ave alojada. Aqui 2 pontos importantes. O primeiro deles é que a cria e a recria pode ser feita dentro do galpão. Não necessariamente as aves precisam ter acesso à área de pasto. Elas podem ser soltas depois dos 30, 40 dias, como geralmente a gente faz, mas não é obrigatório pela ABNT. Ela pode ser solta na área de pasto a partir da produção, a partir da fase de postura. E obrigatoriamente a gente precisa contemplar 0,5 metros quadrados para cada ave na área externa, o que significa 2 aves por metro quadrado na área externa. Então, quando for calcular a área de pasto, é lembrar que eu tenho que colocar no máximo 2 aves por metro quadrado na área externa. Dito isso, do aspecto legal, do aspecto obrigatório para ser caipira, vamos dizer assim, tem uma outra questão que é a função da área de pasto. E aí, para mim, é mais importante ainda do que contemplar a norma, do que contemplar a lei, que é essa função intrínseca à natureza do animal. Vamos lembrar que as galinhas elas são nativas da região da Índia, onde hoje é a Índia, do sudeste da Ásia, e ali é região de subbosques. Então as galinhas, inclusive elas existem, hoje ainda estão presentes nas reservas ali da Índia, das matas ali daquela região, e elas vivem em condições de subbosques. E isso é um ponto fundamental para a gente trabalhar a área de pasto, trabalhar essa área externa, porque a gente precisa reproduzir a natureza. Porque uma das funções da área de pasto é o bem-estar animal, está associada à relação de bem-estar. E dentro dessa questão do bem-estar é o comportamento natural, é a expressão do comportamento natural daquela ave. Então a gente tem que dar condições para aquela ave expressar o seu comportamento natural. E isso a gente faz na área de pasto. A área de pasto tem que fornecer as condições adequadas para a expressão desse comportamento. E está relacionada diretamente à natureza da ave, à origem dessa galinha, de subbosques. Então a gente tem que prezar dentro da área de pasto para essas inúmeras funções e estruturar ela como subbosques, diversificando, trazendo uma diversificação de espécies de gramíneas, de leguminosas e arbóreas. Arbóreas no sentido do subbosque, de árvores de subbosque. E é importante a gente colocar também gramíneas e leguminosas para diversificar. Quanto mais diversificada for minha área de pasto, melhor é a expressão desse comportamento da ave, mais diversificada é a dieta dela e, consequentemente, maior é a qualidade do ovo. Eu diversificar a dieta das aves está diretamente relacionada à qualidade do ovo. Eu vou imprimir características de qualidade maior. Porque, como a gente acabou de ver, precisa relacionar a área de pasto com as suas funções. E uma das funções, além dessa questão da expressão do comportamento natural da galinha, está relacionada à pigmentação da gema. Pigmentar a gema não é uma tarefa fácil nas linhagens comerciais que a gente trabalha. Precisa de um conjunto de fatores, pigmentantes naturais, muitas vezes adicionados à ração, o fornecimento de complemento como legumes, verduras. Além disso, a área de pasto é estratégica. As folhas que elas consomem dentro da área de pasto é estratégica para auxiliar na pigmentação da gema, para trazer essa característica do ovo caipira, de uma gema mais
pigmentada. E tem um ponto que eu queria trazer para discutir aqui com vocês, que é com relação às frutíferas na área de pasto. E aí entra uma série de interpretações, várias dimensões que a gente precisa pensar. A primeira delas é sobre o aspecto legal. Muitas vezes quem quer registrar a granja tem dificuldade de registrar com frutíferas na área de pasto. Isso porque a recomendação geral é a retirada de frutíferas com o intuito de diminuir o acesso de pássaros silvestres. Então a gente sabe que frutíferas atraem pássaros silvestres, e pássaros silvestres são um dos principais vetores de doença para as aves. Esse é um ponto importante de ser considerado. E para que seja liberado, vamos dizer assim, a frutífera na área de pasto, depende de uma análise de risco feita pelo veterinário da Defesa Agropecuária. Então o veterinário responsável pela fiscalização da Defesa Agropecuária do Estado, ele vai visitar a propriedade para dar o registro e aí ele faz uma análise de risco, baseado em fatores externos, fatores macro que a gente chama, como o território, a incidência ali de avicultura na região e também fatores internos, como os cuidados dentro da propriedade. E aí ele vai te dizer se pode ou não utilizar as frutíferas. Minha experiência aí de 12 anos no mercado mostra que em muitos casos as frutíferas são proibidas, mas já conseguimos em vários deles incluir as frutíferas na área de pasto. Porque aí entra uma outra questão importante para diálogo, que é com relação à expressão do comportamento da ave. A gente acabou de falar essa importância da função da área de pasto. E na natureza, a ave selvagem, ela tem a função de propagar semente de frutífera. Ou seja, uma das bases da dieta da galinha é a árvore frutífera, são as frutas que caem do pé. Elas consomem aquelas frutas, se alimentam daquelas frutas e a semente, ela vai andar e vai defecar essa semente lá na frente, o que vai gerar uma nova vida, uma nova árvore. Isso é uma função da galinha na natureza, propagar espécies de árvores frutíferas. E aí tem uma discussão grande. Se a gente tira frutíferas da área de pasto, a gente elimina essa expressão do comportamento natural da galinha. Por outro lado, se a gente coloca a árvore frutífera na área de pasto, a gente tende a atrair mais pássaros silvestres e possivelmente vetores de doenças. Por isso cabe um bom senso e vai depender do veterinário, da análise de risco feito pela Defesa Agropecuária. Bom, então visto isso, eu quero trazer para vocês 3 indicações de árvore que a gente tem utilizado bastante nas áreas de pasto e exercem uma função muito interessante. Ponto importante aqui é que elas não são nativas da nossa região, não são nativas do Brasil. O importante é a gente optar por árvores nativas, por gramíneas, por leguminosas e por espécies arbóreas nativas da região. Mas além das nativas, a gente pode adotar algumas exóticas que exercem funções interessantes. E a primeira delas que eu queria apresentar para vocês e indicar é a gliricídia. A gliricídia é uma leguminosa fantástica, apesar de ela não ser nativa do Brasil, ela é muito próxima da gente, vem do México até a Colômbia, então ela pega um clima muito parecido com o nosso. Ela é fantástica porque além do alto teor de proteína que ela tem nas folhas, serve como complemento para as aves, ela também tem flores bonitas que deixam a pastagem bonita e atraem insetos. Esses insetos também são fontes de alimentação para as aves, são fontes de complemento de proteína para os animais. Além disso, como ela é uma leguminosa, ela fixa nitrogênio do ar no solo. Então ela exerce uma função de melhorar, de recuperar o solo da área de pasto por essa função que as leguminosas de maneira geral exercem, que é de captar e fixar o nitrogênio do ar no solo. Então a gliricídia, apesar de não ser uma árvore nativa nossa, é uma árvore muito utilizada nos sistemas caipiras e com muita função importante. Assim como a segunda árvore que eu queria apresentar para vocês, que é a moringa oleífera. Não podia deixar de falar da acácia branca, como é popularmente conhecida, ou só a moringa. A moringa, ela também não é nativa nossa, ela é nativa da região da Índia, mas ela também foi muito propagada na África porque ela é utilizada
para fins de alimentação humana. Então é uma espécie muito propagada na culinária em várias regiões. Aqui no Brasil, ela também já está sendo utilizada na alimentação humana, mas muito na alimentação animal. As folhas dela também tem muita proteína, é uma leguminosa que tem essas funções da leguminosa e além disso tem muita vitamina, mineral e uma coisa bem interessante é que a fibra dela é baixa. Apesar de ser folha e ter as limitações de alta porcentagem de fibra, como todas as folhas, mas a moringa, dentre as principais espécies que a gente tem e utiliza, tem uma fibra bruta relativamente mais baixa. E isso é bem bacana para a utilização para as aves. É claro que aqui eu não estou falando que a gente vai substituir o concentrado, a ração, por essas árvores. A ideia é introduzir elas na área de pasto para promover a diversificação. E é claro que as aves vão acabar consumindo as suas folhas e como complemento, que vai ajudar na pigmentação da gema, vai ajudar na diversificação da alimentação e nas outras funções que a gente tem visto aqui. E a moringa ela é conhecida por árvore da vida, porque ela é muito rica em muitos minerais, vitaminas e proteína. Então ela funciona muito bem para a utilização na nutrição animal e para as aves ela tem avançado bastante. Ainda a gente utiliza como complemento, mas ela é bem estratégica nesse sentido. E para fechar aqui a indicação de 3 árvores, eu trago a leucena. A leucena tem um caso interessante. Na minha tese de doutorado, eu levei para o laboratório 11 espécies, 11 alimentos alternativos com potencial de utilização na alimentação das aves. E o que me deu mais proteína de todas essas análises foi a semente da leucena. Chegou na casa de 29, quase 30% de proteína bruta a semente da leucena. Mas a gente ainda precisa avançar muito em pesquisa, em estudos de fatores antinutricionais, em estudos relacionados à inclusão da semente da leucena e da leucena em si na alimentação das aves. A gente ainda tem uma limitação de utilização dessas alternativas por falta de pesquisa, por falta de interesse da academia e dos centros de pesquisa nesses alimentos alternativos. Mas a leucena se mostrou com um potencial enorme de utilização. Tem um ponto importante de se considerar com relação à leucena, que ela é conhecida como uma praga. Ela se propaga muito fácil, como ela é uma exótica, ela também não é nativa do nosso país, ela é nativa da América Central, então ela é muito agressiva. Ela vai embora, ela vai se reproduzindo e vai se propagando e ela vai dominando todo o território. Por isso, quem for utilizar tem que tomar muito cuidado para não deixar ela se alastrar nesse formato. Mas como a gente utiliza na área de pasto, as galinhas não deixam essa propagação ser tão violenta, que elas vão consumindo as folhas, vão consumindo as raízes e vão segurando ali então a sua propagação violenta. E a leucena tem se mostrado uma excelente alternativa para alimentação animal, principalmente de bovinos. Ela é muito palatável, tem essas funções das leguminosas na área que vão recuperar inclusive solo, agregar nitrogênio no solo, porque ela fixa esse nitrogênio do ar no solo. Então ela tem se mostrado como uma excelente opção para as áreas de pasto dos sistemas caipiras e também orgânicos de produção. Tá certo, galera? O que eu queria deixar para vocês era isso, discutir um pouquinho essas funções da área de pasto, apresentar essa parte importante do nosso sistema, que é a área externa, e indicar 3 espécies exóticas para utilizar na área. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas!